dando sequência aos colegas Natanael e Levi, na verdade, eles prepararam o caminho para mim. Porque ele falou da estrutura de competência do CNJ, a Natanael, Levi citou alguns recursos, falou dos graus de jurisdição, e agora eu trouxe para fazer um link com a aula magna que foi dada aqui para a doutora Eliana Comon. Ela trouxe um caso específico que ela até falou, que estava presente lá e que viu a gravação, está sabendo. Ela falou que o CNJ chegou a cassar uma decisão judicial. Aí eu vim entrar, que decisão, que foi, que caso foi essa? Ela não entrou no detalhe, então eu fui pesquisar e achei qual foi o caso concreto, o que foi que ela entrou no caso. Tudo começou ali com Francisco Nunes Pereira. Francisco Nunes Pereira, ele ingressou na 5ª Vara Civil de Belém do Pará com uma ação de uso capião de coisa móvel, porque, segundo ele, teriam sido depositados acidentalmente na conta dele nada mais, nada menos que 12 bilhões e 300 milhões de reais. Na minha conta não acredito assim. Sim, aí acreditaram há mais de 5 anos na conta dele, 3 bilhões, 2 bilhões e 300 milhões de reais. Aí, esse caso foi cair justamente na 5ª Vara Civil de Belém do Pará. Chegando lá, chegou nas mãos de Vera, da juíza doutora Vera Araújo. Chegando na mão de Vera Araújo, em menos de 2 dias úteis, ela determinou ao Banco do Brasil que efetuasse um bloqueio em favor do causídico, em favor de Francisco Nunes Pereira. Aí os advogados do Branco ainda alertaram a juíza, fizeram um pedido, alegando que ali se tratava de uma quadrilha especializada em fraudes bancárias. Mas a juíza não respondeu. Diante da juíza, diante desse caso, aí os advogados acharam por bem procurar a instância superior, o Tribunal de Justiça do Pará. Chegou lá no Tribunal de Justiça do Pará, veio cair nas mãos da doutora Marineide. Caiu nas mãos dessa desembargadora Marineide. Marineide manteve a decisão da juíza com o bloqueio dos valores do Banco do Brasil em favor de Francisco Nunes Pereira, mesmo sendo alertada que se tratava de uma quadrilha especializada em fraudes bancárias. Inclusive constava nos autos um laudo do Instituto de Criminalística de Brasília, atestando que aqueles extratos bancários eram falsos. Mesmo assim, ela manteve a decisão de Vera Araújo. Os advogados aí resolveram procurar quem? Eliana Comon, doutora Eliana Comon no CNJ. Chegou nas mãos de doutora Eliana Comon no CNJ, ela aí se debruçou sobre o caso e aí ela começou a perceber que tinha diversos erros. Ela percebeu logo na análise do processo que se tratava de uma quadrilha. Ela percebeu também que a doutora Vera Araújo só julgou o caso em 2 dias. Ela recebeu o caso em 2 dias e já proferiu o bloqueio em favor de Francisco Nunes. Então, e aí já era véspera de recesso forense. Isso aconteceu em 2010. O processo foi, essa Vera Araújo concedeu a liminar em novembro, e em dezembro foi cassada pelo CNJ, nas vésperas do recesso forense. Aí, chegando lá no CNJ, deu esse trabalho todo, só que quando Eliana cassou essa liminar, causou uma verdadeira guerra. Uma guerra entre, de um lado, o CNJ e do outro, a Associação de Magistrados do Brasil. O representante da Associação de Magistrados do Brasil, Nelson Calandra, desembargador Nelson Calandra, que era o presidente. Aí Nelson Calandra, ele afirmou o seguinte, que jamais o CNJ deveria interferir numa decisão judicial. Segundo a Eliana Comon, não se tratava de uma decisão judicial. Inclusive, ela falou na própria aula magna que se tratava de simulacro de decisão. Ela usou esse termo, de simulacro de decisão judicial, porque ultrapassou o limite judicial. Foi por isso que a Eliana entrou. Só que, segundo a AMB, de forma nenhuma ela não deveria ter interferido.
Então, inclusive, a Associação dos Magistrados do Brasil enviou carta para todos os magistrados do Brasil, conclamando toda a classe de magistrados contra a Eliana. Aí ficou aquela guerra de titãs, de um lado a Eliana corajosa e a Associação de Magistrados do outro. Então esse foi o posicionamento do AMB, só que ele foi mais além ainda. Ele entrou com a representação no STF contra a Eliana Calmon, pedindo punição. Veja como foi dar isso tudo. Como o Natanael já falou, a gente não precisa discutir qual é a competência do CNJ, porque está lá escrito. A emenda constitucional 45 trouxe qual é a competência do CNJ, está lá no artigo 103b, qualquer um pode abrir a Constituição Federal, está lá escrito que é a competência do CNJ. Então está lá, basicamente é a competência administrativa, o controle externo, administrativo e financeiro do órgão, todo o órgão judicial. Juízes, magistrados, desembargadores, secretário da Justiça, ele fiscaliza os órgãos de forma administrativamente. Beleza? No âmbito do CNJ, foi aberto um PAD, um processo administrativo disciplinar, contra aquelas duas magistradas ali, Vera Araújo e Marineide Trindade Pereira Merabete, que não dá para botar o nome todo ali. Aí foi aberto esse processo administrativo disciplinar contra elas duas, só que restou prejudicado. Aí você pergunta, por quê? Por que restou prejudicado? Eu digo para vocês, é que um mês após a cassação da liminar pela doutora Marineide, um mês depois ela voltou atrás, no dia 17 de janeiro de 2011, ela voltou atrás, quando percebeu que o CNJ entrou no circuito, entrou na briga, aí a doutora Marineide voltou atrás na decisão e cassou a liminar. E nesse mesmo dia, 17 de janeiro, a doutora Vera Araújo homologou a desistência da ação por parte de Francisco Nunes Pereira. Então, quando o relator Francisco Falcão, lá no CNJ, foram julgar aquelas duas magistradas, que ficaram até suspensas, aí restou prejudicado, arquivou o processo. E o desfecho final contra a Eliana foi o seguinte, a mesma coisa, chegou lá no STF, o Procurador-Geral da República também retirou, arquivou a representação contra ela. Então ficou tudo por isso mesmo. Não existia processo, não existia mais liminar, e aí ficou por isso mesmo. Só que aí ficou, o que restou foi o seguinte, se não fosse a Eliana Calmon, provavelmente aquela quadrilha teria logrado êxito, e aí tinha desembolsado, a causar aquele baque no Banco do Brasil de 12 bilhões e 300 milhões de reais. Então foi por causa de Eliana Calmon que esse golpe foi evitado. Beleza? Agora vou mostrar para vocês as referências daqui do nosso trabalho. A Constituição Federal, o site da AMB, o CNJ, está tudo catalogado aqui. E para finalizar, vou até usar uma frase da própria doutora Eliana Calmon. Ela falou na aula magna que é preciso coragem para ser diferente. Doutora Léo, nós temos coragem para ser diferente.